tudo bem com vocês? Eu me chamo Mirtes Nunes, sou professora do SESI Pernambuco e estou aqui mais uma vez para falarmos sobre História da Arte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tenebroso, um assunto espiritual, um assunto que dá muito medo. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o Barroco, a arte no Barroco. Pessoal, quando nós falamos em arte, nós estamos sempre pensando em algo belo, né? O conceito de arte é um conceito bem complexo, bem complicado, que é bonito para um, não é para outro. A gente já sabe sobre isso tudo, né? Agora, quando eu falo na arte barroca, eu tenho um conceito definido sim, tá? Até porque os tempos eram outros, eu tô aqui mais ou menos no século XVII, entre século XVI, século XVII, até início ali do século XVIII, então muita coisa estava definida. Mas o que é que a arte barroca ela faz nesse contexto? O que é a arte barroca nesse contexto? Primeiramente, quando nós falamos em barroco, nós temos que lembrar do nosso contexto histórico. E o contexto histórico vai ser reforma e contra-reforma. Então, vocês já conhecem esse contexto, vocês já conhecem essa história. E vocês sabem que naquele momento, no século XVI, século XVII, o homem vivia dividido. O homem vivia com medo, ele vivia entre o céu e o inferno, entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O barroco ele traz essas impressões, essa dualidade à humanidade. Realmente ele traz essas impressões à sociedade da época, né? Como eu vivia o tempo todo entre catolicismo e protestantismo, o homem vivia nessa eterna oposição. Então, toda vez que a gente falar em barroco, a primeira palavra que virá à nossa cabeça vai ser oposição, vai ser desequilíbrio. O homem vivia em constante desequilíbrio. Com a arte não era diferente, tá, gente? Vamos lembrar o seguinte, o barroco, ele foi um movimento literário, ele foi um movimento artístico, ele foi um movimento cultural, ele foi um movimento político. Então, dentro da esfera barroca, muita coisa mudou. O homem mudou, o mundo mudou. Então, a arte realmente foi definida por esse momento de tensão, nessa transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, essa retomada, na verdade, de alguns valores medievais, né? Contraste entre claro, escuro, luz, sombra, sabe a famosa dualidade, céu e inferno, que o homem do século XVI vivia, século XVI, século XVII vivia? Então, isso também estará na arte, né? Eu vou ter pinturas com efeitos ilusionistas, linhas curvas e sinuosas, linhas diagonais, instabilidade, claro, né, gente? Instabilidade. O homem não é instável, não é estável. A arte também não vai ser, é óbvio, né? Eu vou ter enquadramento como instantâneo, associação entre a escultura e a arquitetura, sim. Eu não vou ter apenas obras pintadas, não, tá, gente? Eu vou ter escultura. As igrejas, gente, vocês não têm noção, as igrejas da época são simplesmente inacreditáveis, lindas, algo realmente esplendoroso, tá bom? Dentro da arquitetura, eu vou ter o uso do espaço, vou estar utilizando a parte externa das construções, com a criação de praças. Inclusive, uma observação importante, quando eu falo em arquitetura barroca, gente, que também está dentro, está ligado à questão da arte, eu vou estar falando realmente em espaços muito ricos, cheios realmente de prosperidade, tá certo? Agora, uma coisa interessante, gente, é que o barroco ele iniciou na Itália e nós não estamos na Itália. Perceberam? Se ligaram que nós não estamos na Itália? Pois é, nós estamos no Brasil. E o Brasil é um país, o nosso Brasil é um país extremamente rico, né? Cada lugar tem sua própria cultura, hoje nós já sabemos. Na época, não. Então, nós percebemos que há uma grande diferença entre o barroco europeu e o barroco brasileiro, a arte, né, barroca europeia e a brasileira. Quando nós falamos na Europa, nós temos vários ícones, gente, mas eu vou falar um pouquinho de um só. Eu vou falar do Caravaggio. Gente, Caravaggio, ele foi um gênio, ele foi de fato um gênio do barroco, tá? As obras do Caravaggio são impressionantes. Vocês estão olhando aí essas obras, vocês percebem que realmente dá um aspecto, uma realidade, não é? Você parece que está realmente vivendo aquela cena. Era, de fato,
a intenção do Caravaggio. Você observa normalmente que as telas, as pinturas do Caravaggio têm o fundo escuro, o jogo de luz é centrado realmente nos personagens, é uma característica também do barroco. Normalmente observe aí que essas telas, elas são a maioria com o fundo neutro ou fundo escuro, né? E a intenção realmente é trazer essa luminosidade para os personagens. Outra coisa extremamente importante sobre o Caravaggio é que ele trabalhava as cenas bíblicas. Obviamente, eu estou falando de barroco. E quando eu falo em barroco, gente, o barroco é uma arte sacra, tá? A igreja se utilizou do barroco realmente para combater a reforma protestante, que para nós se utilizou de uma forma muito esperta, né? Porque as obras barrocas são realmente incríveis. Então, se vocês observarem aí as obras do Caravaggio, você percebe também essa realidade. Ele trabalha, ele parece realmente que te coloca em cena, né? E ele vai trabalhar de fato os personagens bíblicos, ele vai trabalhar as cenas bíblicas. Uma coisa interessante também, gente, sobre o Caravaggio é que, como ele tinha contato com pessoas de rua, prostitutas, bêbados, pessoas, digamos assim, socialmente à margem da sociedade, então ele pegava o rosto dessas pessoas e colocava nas suas obras. Era uma característica realmente diferente ali do Caravaggio. Tá dando uma olhada, né? É impossível não se apaixonar. Por isso que o cara é um gênio. Outra coisa também interessante é que o Caravaggio, nas suas obras, ele utilizava como musa inspiradora a sua Madalena, né? Tanto que algumas obras tem lá a Madalena, a famosa Madalena de Caravaggio, né? E ele tinha um filho com a Madalena, até que um dia houve uma briga com o esposo da Madalena. Pois é, o esposo da Madalena não era o Caravaggio. E por conta desse fight aí, o Caravaggio ficou bem para baixo, né? Porque a esposa do Caravaggio, a mulher do Caravaggio, voltou para o marido e... Enfim, ele deu uma caidinha nas suas obras porque ele estava com o coração partido. Mas a genialidade do Caravaggio é sem precedentes. Bom? E é isso, pessoal. Vamos sair agora da Europa, vamos sair da Itália, vamos deixar o Caravaggio um pouquinho de canto e vamos chegar aqui ao Brasil. E vamos pousar em que lugar? Em Minas Gerais, porque foi em Minas Gerais que o barroco realmente trouxe toda uma expressividade. O barroco brasileiro, ele realmente se destacou em Minas Gerais. Quer saber por quê? Pois é, eu também. Mas eu vou chamar aqui um colega para explicar, para conversar com a gente por que o barroco, ali no século XVII, realmente estourou somente em Minas Gerais. Eu tive algumas questões ali na Bahia, mas a arte barroca realmente foi em Minas Gerais. Vou chamar meu colega João Henrique, professor João Henrique, que trabalha aqui comigo, e ele vai falar um pouquinho sobre as questões lá do barroco mineiro. Vem cá, João. Galera, cheguei, certo? Pessoal, Mirtz é assim, ela me chama sempre um pouco da geografia, porque assim, sabe que a geografia é bem top, assim, sabe? Então, a gente tem que vir sempre dar uma pincelada, falar um pouco, porque assim, a gente tem que sair um pouquinho da nossa majestade quântica para dar um pouco de auxílio nas outras disciplinas, né, Mirtz? Escutem as palmas, porque eu estou chegando, escutem. João, descendo aí da sua arrogância quântica, diz aqui, por que o barroco ele se instalou ali em Minas Gerais no século XVII? O que é que Minas Gerais tinha de tão importante? O que é que estava acontecendo em Minas Gerais ali entre o século XVI e XVII? Bora lá, esse é um assunto bem interessante, porque a gente sempre tem que ver a religião não só como uma relação divina, tá, pessoal? Não é só simplesmente a relação homem-Deus, ser humano-Deus, certo? Mas a gente tem que ver essa relação Deus, óbvio, e como é que o ser humano vai utilizar a figura de Deus, certo? Nas questões políticas. E quando a gente vê a própria geografia, a gente vai entender um pouco dessa perspectiva que os portugueses eles vêm, certo? Então eles vêm com toda uma carga cultural, toda uma carga antropológica, toda uma carga antropocêntrica, certo? E eurocêntrica. E eles vão chegar na região de Minas Gerais porque Mirtz estava tendo, nesse momento histórico, o ciclo da mineração, tá? E aí a gente tem muita relação política da igreja em relação à questão do ouro, certo? Como Minas era o foco, o polo econômico industrial não, mas religioso do Brasil,
e econômico por conta da mineração, nessa perspectiva, a gente vai ter um interesse da igreja em se instalar lá para juntar o poder do ouro, certo? Que era uma visão política do próprio barroco, certo? E a gente tem também algo interessante que poucas pessoas observam. Qual é essa observação? Minas ele tem um relevo muito bem acidentado por conta de fenômenos geológicos. João, é por isso então que várias igrejas lá de Minas, elas são assim um local privilegiado, isso. né? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso, porque parte muito da relação entre a própria questão que a gente vai ter com ouro, quando a gente vê lá o livro de Apocalipse, que diz que o céu vai ser repleto de ouro, certo? A gente não pode esquecer que a gente está ali no momento de contra-reforma, então esse movimento está o tempo todo influenciando. Muito bom. A contra-reforma protestante, ela vai influenciar digamos assim, a fragilidade da Igreja Católica em um outro movimento que também é político, que outro também é religioso, óbvio. E aí, o que vai acontecer nisso tudo? Ela vai tentar colocar barreiras, e essas barreiras são barreiras cognitivas e políticas, e ela vai colocar muita questão do ouro. Então, tipo, o meu reduto político, olha só como ele é ouro, ele ostenta poder, ele é a máxima representação entre Deus e o homem, e não tem outra para substituir. Então a gente vai ter muito essa pegada das igrejas em Minas serem colocadas nos topos, certo? Dos relevos, justamente para remeter a uma visão de superioridade. Eles estão em cima e eu estou embaixo. Se eu estou em cima, se a igreja está em cima, está mais próxima de Deus. E aí, quando eu chego na igreja, eu vou ter toda uma questão de visão da magnitude e do poder, da ostentação da Igreja Católica em relação do ouro. Eu vou colocar umas imagenzinhas, pessoal, aí de satélite, para a gente observar um pouco o relevo tanto da cidade de Ouro Preto como da cidade de Diamantina. Tem outras, mas a gente vai colocar e a gente vai poder observar um pouco essa topografia. Uma coisa interessante, João, que em Ouro Preto e em Vila Rica, realmente o barroco foram duas cidades em que o barroco se desenvolveu com gosto, com gás realmente, né? As igrejas chegavam lá, eram revestidas de ouro. Você imagine o que é entrar numa igreja revestida de ouro. Era como se dissesse assim, olha, eu sirvo a Deus, Deus está aqui e a prova está aí. Olha, está aí a olho nu o que a Bíblia diz que a gente vai pisar em ruas de ouro, aqui a gente tem nas paredes. Então essa questão geográfica, essa questão cultural realmente influenciou por demais a arte barroca. Política e religião, elas sempre estiveram juntas na história da humanidade, certo? Um abraço. Meu João, obrigado. Que bom que você pôde aprender um pouquinho com a gente. Estamos aqui sempre juntos. A geografia sim, tá, pessoal? Ela se mete mesmo, tá? A própria história da geografia é desse jeito. E a gente sempre aprende naquilo que a gente vai observando no mundo ao nosso redor. Valeu, João. Goodbye. Então, pessoal, depois dessa contextualização histórico-geográfica, é extremamente importante para a gente entender por que o barroco se estabeleceu ali em Minas Gerais. Nós vamos falar de uma pessoa extremamente importante, o principal artista. Ele não é o único, mas é um dos principais. Eu estou falando de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Quando eu vou falar sobre o Aleijadinho, é importante notar que as obras dele são voltadas para a obra sacra, para a obra religiosa. Então essas igrejas suntuosas, essas igrejas cheias de ouro que nós falamos há pouco com o professor João, elas também, muitas delas foram feitas, foram desenhadas, esculpidas também pelo Aleijadinho. Ele era um cara com uma de origem humilde, mas que sabia ler, sabia escrever, que para a época já era um padrão bem elevado. E ele começou a escrever, Então, quando nós falamos em Aleijadinho, a gente está falando de um expoente, realmente de um grande nome do barroco mineiro, da arte barroca em Minas Gerais. E aí as obras do Aleijadinho, gente, são incríveis, né? Obras sacras, religiosas, culturais. A gente vai observar aí, gente, os 12 profetas, vocês estão vendo aí essas imagens, né? Essas igrejas feitas aí pelo Aleijadinho. Os 12 profetas foram uma das principais obras realmente em que ele vai colocar vários profetas bíblicos, né? O Aleijadinho, ele teve uma vida assim bem conturbada, né? Aos 40 anos de idade, ele descobriu uma doença degenerativa. Não se sabe bem realmente qual era essa doença. Inclusive, nós temos pouquíssimas informações sobre o Aleijadinho. Mas sabemos que por volta entre 40 e 47 anos ele começou a sentir essa doença, a sofrer
O movimento das mãos, os pés, gente, ele sentia tanta dor que alguns estudiosos dizem que ele pegava o formão, que é um material para escultura, e ele chegou a arrancar alguns dedos, só para vocês terem noção da situação do Aleijadinho. Então eu tenho um antes e depois das obras do Aleijadinho. Antes da doença, eu tenho um certo equilíbrio, uma certa religiosidade, obras mais claras, né? Obras, digamos assim, sem tanto sofrimento. Após a descoberta dessa doença, ele tem obras mais sofredoras. Você vai observando o rosto das esculturas do Aleijadinho e você percebe um certo sofrimento, um certo espanto. Óbvio, né? Ele estava passando por tudo isso. O Aleijadinho ele era vítima também de preconceito. Ele foi se deformando, ele não foi só apenas perdendo o movimento das mãos e dos pés, não, gente. Ele começou a andar realmente de joelhos, andava somente à noite, ele foi se isolando, o rosto foi deformando. Meio, sabe o Corcunda de Notre Dame? Pronto, foi mais ou menos ficando aquilo ali, mas as obras ele realmente fizeram histórias, né? Nessas obras aí que vocês estão vendo, eu tenho a questão do equilíbrio, eu tenho a questão do expressionismo. As obras do Aleijadinho, ele vai de um lado a outro, né? Ele vai entre o equilíbrio e o desequilíbrio, justamente por conta dessas situações todas, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que a gente tenha feito um bom passeio ali por Minas, pela Europa e conhecer algumas características da arte barroca, principalmente em Minas Gerais, aqui no Brasil, tá certo?